Olá, eu sou Pereira, gerente de inovação da ArcelorMittal Aços Longos, Feicom 2023, aqui no estande da ArcelorMittal, com a presença ilustre aqui do professor Rangel, grande parceiro nosso, não só nos trabalhos relacionados à geração de conteúdo, mas também nos desenvolvimentos de produtos, serviços e soluções. Bem-vindo, professor Rangel. Obrigado, Pereira. Prazer estar com vocês batendo esse papo aqui. Bom, a gente fica feliz aqui de poder ter esse momento aqui e acho que, fazendo uma introdução rápida, professor, já passando a palavra, o principal objetivo nosso aqui é trazer uma visão daquilo que você já provoca muito dentro do ambiente que você está inserido, no meio digital e até mesmo nos trabalhos que você faz, com relação à importância e quanto relevante é a gente trabalhar as questões ligadas à qualidade do produto, o que é o certo, o que é o errado, quais são as necessidades para a gente poder desenvolver uma aplicação mais correta e, sobretudo, para a gente poder promover aquilo que a gente sempre quer, que é uma aplicação segura e que tenha aquele desempenho que efetivamente o produto se propõe a fazer. O Pereira, a gente tem percebido, né, nos últimos anos, você acompanha isso há tempo, eu acho que não há dúvida de que as pessoas entendem que o barato sai caro. Sim. Mas às vezes falar isso é clichê e as pessoas às vezes só percebem isso de verdade ao adotar uma solução barata que custou muito mais do que o que seria uma solução de qualidade. E o problema no mercado da construção civil é que esse preço é alto demais. Para algumas pessoas, por exemplo, se você está construindo a sua casa, muitas vezes não dá tempo de você aprender com o erro. E às vezes você até sabe que o barato sai caro, mas arrisca, deixa eu experimentar só isso aqui. E às vezes arrisca em pontos fundamentais como a estrutura. Esse risco que está sendo assumido em se adotar soluções mais econômicas em detrimento da qualidade, a gente sabe que custa caro demais, a gente precisa conversar mais sobre isso, abordar isso. É aquela ideia de sempre fiz assim e nunca caiu. Eu sempre adotei assim, sempre me ensinaram assim e vou continuar. Ou o contrário, poxa, sempre fiz assim, mas eu ouvi falar em tal lugar que tem uma coisa nova que custa baratinho. E que, poxa, deixa eu experimentar. E quando o argumento é o baratinho, tem que tomar muito cuidado, né? E a gente tem percebido isso. Você tem visto situações assim, Pereira, onde se adotar um baratinho tem custado caro demais? Bem nessa linha de raciocínio, professor, eu acredito assim, construção é coisa séria, ponto. E quando a gente fala nessa questão da segurança da construção, eu acredito que isso passa por mais de um fator. Talvez material, a própria expertise da mão de obra ou conhecimento, a avaliação do ponto de vista do projeto estrutural, das outras disciplinas que são necessárias. Mas para fins práticos, principalmente acho que quando a gente pensa na autoconstrução, que é bem ali na ponta, por vezes a gente tem assim constatações de que não tem nenhum conhecimento profundo das pessoas que estão comprando aquele produto para sua casa ou para sua construção. E muito embora eu acho que teve um processo muito importante de evolução com relação à qualidade do produto, fornecedores, certificações compulsórias, certificações voluntárias, hoje ainda há uma parcela, e eu acredito até que significativa, de materiais, falando principalmente de aço, tá? Onde passam os vergalhões, CA50, CA60 e até mesmo, ou diria melhor, né? Principalmente os produtos transformados, que são aqueles produtos derivados do vergalhão CA50 e CA60. Porque esses produtos, de uma forma ou de outra, hoje eles estão amparados por uma portaria, que é um regulamento do Inmetro que permite a fiscalização, mas muitas vezes as telas soldadas, as treliças e qualquer outro produto transformado, ele tem
o mesmo papel estrutural de um vergalhão. Aliás, ele é só um produto derivado, um produto transformado, e muitas vezes a gente acaba se deparando com um produto de qualidade muito inferior daquilo que é estabelecido em norma. Então, material e talvez essa visão mais criteriosa da aplicação, eu acredito que é um assunto extremamente relevante para o setor da construção, e pensando não só na responsabilidade nossa como profissionais da construção ou como fornecedores, mas da comunidade técnica, para que a sociedade tenha menos risco com relação à sua segurança e com a sua aplicação, muitas vezes inadequada, por uma aplicação errada ou por um produto de qualidade muito inferior disponível no mercado. Além de ser um material proporcional ao custo de uma obra barato, um aço é caro? O aço é um material mais barato, a gente sabe que o aço subiu de preço. Mas quando você pensa no custo global, que é o que importa, ele tem uma representação muito pequena do ponto de vista de custo, mas uma representação muito grande do ponto de vista de segurança. Perfeito. É sua família que está lá dentro. Exato. Você está disposto a, por uma economia pequena, colocar a vida da sua família em risco? Então, é um primeiro ponto. Mas vai um pouco mais. Quando a gente ouve falar, eu sempre fiz e nunca caí. Será que quando você constrói algo, você constrói só para não cair? Será que isso é suficiente? Será que uma manifestação patológica, uma trinca, patologias, uma infiltração, exatamente, que e o deixa custo, a sua saúde da sua edificação, é a saúde de uma edificação. Saúde. Quanto custa corrigir isso? E às vezes tem famílias que convivem com infiltrações e com trincas a vida inteira, porque toda a grana que tinha já investiu errado lá atrás. A gente precisa discutir isso, porque as pessoas não podem adotar isso por falta de conhecimento, que é o que você comentou. Eu acho que muitas vezes é uma persuasão por falta de alguma orientação. A gente está aqui para ajudar um pouco nisso. Exato. E eu acredito que a gente vive um momento muito especial, porque a oportunidade que a gente tem hoje de compartilhar conhecimento através dos diversos canais que existem é muito mais realista do que nós vivíamos talvez há 5, 10 anos atrás. E essa oportunidade, eu acredito que para nós passa muito nessa linha do compartilhar conhecimento. Muito embora às vezes a gente se encontra nessa visão do histórico, sempre fiz assim e tal, mas é necessário em tudo, independentemente se a gente está falando de engenharia, de medicina, o que seja, a melhoria contínua. Evoluir é necessário. E quando a gente começa a fazer esse tipo de avaliação, eu queria inclusive ouvir muito da sua visão. O propósito que a gente tem de manter um produto de altíssima qualidade, um produto que possui certificações compulsórias, voluntárias, um sistema que permite total rastreabilidade, garantia de todas as propriedades que o material necessita, talvez não é suficiente, porque tem produtos no mercado, isso é constatado, de qualidades inferiores, e tem aplicações, inclusive, que são relativamente sérias, né? Quando a gente bate hoje uma pesquisa, não é tão incomum assim a gente ver um acidente que acaba ocorrendo por ter aplicado inadequadamente um determinado produto. Talvez a treliça e uma coluna, um pilar. Esse é um ponto que não é tão incomum, clássico, né? Então, eu queria até ouvir um pouquinho, porque você está muito envolvido nessa visão, e eu acho que, como a gente falou, para tentar desenhar uma visão das ações que a gente tem que tomar, porque isso é um processo, isso passa muito pela visão do material ou dos produtos que estão no mercado, e também por esse conhecimento um pouquinho mais melhorado da aplicação. E você citou um ponto fundamental, é informação de qualidade, porque o ato espalha de uma maneira Verdade. Fácil. Por exemplo, eu posso pegar uma treliça espacial, foi feita para ser utilizado, por exemplo, numa laje. Correto. Uso clássico. Ela está ali na horizontal. Alguém teve a ideia de colocar ela em pé. Colocou, construiu e não caiu.
Então eu acho que dá. Foi assim que surgiu o uso de treliça em pé. Sim. Não existe ensaio, não existe norma. É totalmente contra tudo que a gente tem de boa técnica de engenharia de tempo. Mas para aceitar a gambiarra parece que é mais fácil. O pessoal aceita porque alguém fez e não caiu. Mas eu, Rangel, já vi casos de muros de divisa. O pessoal fala, É tudo só bem, o muro, é né? só o muro. É. Do muro, eu tenho notícias, podem procurar na internet, que um vento um pouco mais forte bateu, que essa é uma das funções principais do aço, não é carga vertical, de cair em cima de uma criança e matar uma criança de 4, 5 anos. E aí, assim, eu fico consternado, não é admissível Sem dúvida. uma economia de pequena porcentagem para colocar a risco de uma vida de uma pessoa que seja, de uma criança então, e poderia ser uma família ali no churrasco próximo e falecer. Então nesse ponto a gente precisa entender, a gente precisa trazer exemplos práticos. Um dos exemplos práticos é treliça não deve ser utilizado como pilar. Ah, mas eu já fiz e não caiu. Você deu sorte, não conte com a sorte. Treliça é um excelente produto, tem treliças também de baixa qualidade. É. Mas nós temos excelentes treliças para o uso específico, como laje treliçada, uma verga, um espaçador treliçado, uso adequado. Perfeito. E até pegando mais ou menos essa visão, do ponto de vista técnico e até acadêmico, que você está muito inserido nisso, é compreensível que isso é uma jornada. De novo, né? Mesmo na autoconstrução, que por vezes é um mercado às vezes um pouquinho menos técnico, como que é o papel nosso para poder sensibilizar aquele consumidor que tem às vezes menos conhecimento para poder se certificar que aquele produto ele cumpre com as características mecânicas ou com as dimensionais, com as propriedades e essa parte da aplicação, porque é uma tendência. Quando a gente fala da construção, cada vez mais ela visa ser industrializada. Hoje a gente vê construção modular, a gente vê diversos sistemas construtivos, assim como a ArcelorMittal possui seu portfólio de autoconstrução, que já vem com a sapata pronta, já vem com a coluna, já vem com as telas, enfim, é mais engenheirado. Mas fins práticos para o consumidor, quais seriam as boas práticas para ele se certificar de que realmente aquele produto ele tem uma garantia assegurada? Primeira coisa, se você começar comprando de um fornecedor acreditado pelo mercado, não só que tenha os selos, que isso é questão legal até, você não pode ficar entrando, embora tem empresas que infelizmente fazem isso, mas que para funcionar no mercado precisa ter os selos adequados. Mas que é mais do que isso, como a ArcelorMittal está no Brasil há quanto tempo, Pereira? Mais ou menos? 100 anos, mais de 100 anos. A gente diz que uma empresa de 100 anos foi já testada até pelo tempo. Sim. Uma empresa aventureira que começou e que preza por isso. Se ela preza pela própria qualidade, pelos produtos, é porque por 100 anos ela cuidou também da vida de muitas pessoas. Então comece por aí. Comece comprando produtos de empresas credenciadas como a ArcelorMittal. Segundo, busque informações de qualidade. Se você puder, procure um engenheiro, um arquiteto, é o primeiro ponto. Perfeito. Não é um gasto. Ah, Rangel, mas eu estou construindo na minha casa, preciso economizar. A melhor forma de economizar de novo, é o falsa economia. Ah, deixa eu economizar, eu ia gastar 5 mil reais em projeto. Não, você está gastando mais, porque você está deixando de construir com eficiência. Segundo, vou comprar um aço aqui baixo por. Então, primeiro, se puder, invista num bom projeto. É fundamental. Depois, Rangel, não posso. Busque fontes de informação de qualidade. A ArcelorMittal, recentemente, inclusive, tem parcerias que está levando essa informação de qualidade para as pessoas. Se eu quiser falar um pouquinho sobre isso. E aí sim, construa o seu sonho, mas construa sem colocar em risco as vidas das pessoas e o seu próprio investimento. Pois eu percebo a maneira de se comportar nesse ambiente muito nessa linha. Evidências.
Quais são as evidências hoje que você pode ter? O histórico da empresa, como o professor comentou, uma visão de quais são os selos de conformidade que aquela empresa tem, sejam eles compulsórios ou voluntários, a questão da própria disponibilidade de informações técnicas, como você bem disse, a gente vem cada vez mais investindo nessa visão do compartilhar o conhecimento, porque hoje, quanto mais disseminado o conhecimento tiver, melhor, entendeu? E hoje, com tanta tecnologia disponível e canais, né, diferentes que são acessíveis e com uma linguagem mais adequada, porque isso aí é bem engraçado também, né? No passado, a gente tinha talvez uma linguagem muito técnica, né? E a comunicação, principalmente com quem não tinha tanto conhecimento técnico, acabava criando esse distanciamento. Então isso é até um aprendizado que a ArcelorMittal está tendo muito, inclusive contigo, né, na maneira de se comunicar para que aquilo seja de fato possível de se interpretar para aquele consumidor que vai comprar o aço para sua casa, para uma construção, para um galpão que está construindo. Então essa questão do disseminar através de conteúdo de qualidade é fundamental. E como você bem disse, a gente hoje tem iniciativas como Parceiro da Construção, que tem geração de conteúdo, os trabalhos que a gente faz com o mestre ArcelorMittal, que se lidera isso há algum tempo, e toda a parte de conteúdo que a gente vem gerando, né, em talks e tudo mais. Fato é, certificados de qualidade, rastreabilidade, segurança com relação à imagem da empresa, o histórico da empresa, eu entendo que esses são os principais caminhos, né? Mas é um trabalho de formiguinha, professor. E aí eu acho que é nesse ponto que a gente tem que ficar muito atento, porque eu acho que tem não só um papel do propósito da organização, que é sempre focar qualidade, segurança, sustentabilidade, liderança, mas também de nós, como profissionais da engenharia, que eu acho que o objetivo nosso é assegurar, né, que cada vez mais haja essa evolução do ponto de vista técnico, qualitativo, tecnológico da construção, e eu acho que passa muito por esse mercado da autoconstrução, que é extremamente representativo. E a grande preocupação nossa é com relação a essa vulnerabilidade de ter que se deparar talvez com produtos de qualidade muito inferior ou aplicações que acabam não tendo o seu desempenho assegurado porque o produto não foi projetado para aquela determinada aplicação. Faz sentido na sua visão? Assim, e as pessoas estão sedentas por isso. A construção é algo distante. Não todo mundo mora numa casa, num apartamento, num local aonde se usou aço, se usou alvenaria, se usou construção. Está no dia a dia das pessoas. Exato. Então, primeira coisa, pessoal, não é mais caro construir direito. Gera uma falsa sensação de que eu estou economizando, eu estou gastando mais. Segundo, as empresas como a ArcelorMittal estão investindo para que você tenha acesso a essa comunicação próxima do seu dia a dia. Na linguagem correta. Na linguagem correta. Tem vários exemplos de que gera uma falsa sensação de economia. Tem gente que faz, por exemplo, sapata com broca. Pois é. É um exemplo clássico de que se dava para ser sapata, não precisava da broca, por exemplo, você gastou a mais. Se tinha que ser broca ou estaca, não precisava de uma sapata, talvez era um bloco de coroamento. Percebe que às vezes há uma confusão de que aí tem aquela história, deixa eu gastar um pouquinho mais para garantir. Poxa, não é por aí, a garantia vem com boas técnicas. Perde a oportunidade de racionalizar, Exato. Perde a oportunidade de trazer tantos benefícios às vezes para a construção por uma questão de sujeito a erro, né? Exato. E assim, construção não precisa ser sinônimo de dor de cabeça. Construção tem que ser sinônimo de, poxa, realizei meu sonho. Exato. Poxa, tanto de empreendimento, construindo a sua empresa, quanto do lugar onde você está morando, terminei minha obra, falei, poxa, que felicidade. E ali você viveu o resto da vida. E é isso que a gente busca, que construção seja o menos possível dor de cabeça, que seja mais satisfação, segurança, tranquilidade, para que você queira construir de novo e queira construir seus sonhos junto com a ArcelorMittal. Perfeito, professor. Eu entendo que para nós aqui é basicamente essa reflexão, da gente compreender o nosso papel como provedor de solução, partindo de premissas de produtos, serviços
e soluções de qualidade garantida e assegurada. E dentro desse escopo que a gente percebe que é o nosso papel dentro do setor, é trabalho de formiguinha, mas é como a gente comentou agora há pouco, gerar conteúdo, trazer a experiência para poder exemplificar boas práticas e no processo também até de qualificação da mão de obra, que a construção civil também tem hoje, né? Uma necessidade de ter uma estrutura, né, para poder sustentar essa qualificação. E eu acho isso não só um papel técnico de qualidade, mas também que tem um fundo até do ponto de vista social interessante, né? Que você deixa a pessoa mais bem preparada para poder ter um reconhecimento do seu trabalho melhor. Então acho que são esses são os desafios, né? Essas são as oportunidades que a gente tem para trabalhar, principalmente nessa linha de produtos de qualidade garantida, aplicação adequada e desempenho assegurado. Eu acho que é esse o grande trabalho que a gente tem e aqui na FEICOM acho que a gente está tendo essa oportunidade, né? Um evento que é sempre muito importante para o setor da construção. E tá lotado. Muito lotado. Primeiro dia da feira, a gente está percebendo aqui muita movimentação. O stand da ArcelorMittal trazendo novidades importantes com aços de alta resistência, produtos ecoeficientes com menor emissão de gases de efeito estufa. Pauta muito importante também que é sustentabilidade e descarbonização. E algumas cerejas do bolo, como por exemplo um modelo de negócio onde tem a ver com habitação, a construção industrializada de concreto e uma casa que realmente é um sonho, toda ela engenheirada e com um propósito bem interessante para poder ter uma construção segura e toda ela já planejada com uma previsibilidade bem estabelecida. Professor Rangel, só tenho que agradecer mais uma vez aqui a sua parceria, as conversas nossas sempre são de alto nível para a gente poder trazer boas reflexões aqui para o setor da construção e para ajudar a ArcelorMittal a aprender um pouco mais e saber aí qual que é o seu papel e como tem que caminhar com seus trabalhos de desenvolvimento, de produto, de comunicação e de participação no ambiente colaborativo, como a gente sempre gosta de trabalhar. Obrigado, Pereira. É uma honra fazer parte desse time. Obrigado.